Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar quanto o São Paulo fatura com o seu novo patrocínio. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, com direito a um calote internacional que o Verdão sofreu. Já o Corinthians ficou chateado com uma decisão da Conmebol que minimiza o tamanho da torcida alvinegra. Bora falar também sobre o Santos, demissão de Diego Aguirre e o caminho cada vez mais forte rumo à Série B. No Flamengo, dia de reunião a portas fechadas apenas com os atletas. Sampaoli foi ignorado. Tem as últimas do mercado, bastidores, a chance de o Ronaldo Fenômeno vender o Valladolid e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, beleza? Curtiu o vídeo também, deixa like, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os próximos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, 2 na noite dessa sexta-feira e mais 2 no sábado. Começando pelos jogos de hoje, Cuiabá e América vou de Cuiabá, Palmeiras e Goiás vou de Palmeiras. No sábado tem Vasco e Fluminense, para mim dá empate. Galo e Botafogo também vou de empate. Você manja de futebol, gosta de dar seus palpites? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola quando você for fazer o depósito para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Neymar, que enfim estreou pelo Al Hilal. Vitória por 6-1 do time dele contra o Al Riyadh. O Neymar entrou para os 30 minutos finais de jogo e, embora não tenha marcado, participou dos 4 gols que aconteceram. Quando ele entrou estava 2-0. Com o Neymar em campo, o time dele chegou a abrir 6-0, ele chegou até, inclusive, a conseguir um pênalti, mas deixou que o pênalti fosse batido pelo capitão do time. Final das contas, super boa avaliação do Neymar, que inicia sua trajetória no futebol saudita. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno, repercutindo informação importante do jornal Estado de São Paulo. De acordo com a publicação, Ronaldo colocou o Valladolid à venda. Você sabe que o dono do Cruzeiro é dono também do clube espanhol, clube pequeno que foi rebaixado na temporada passada para a Série B. O início na segunda divisão é dos piores. Só uma vitória nos 5 primeiros jogos, torcedor do Valladolid exigindo a saída do Ronaldo. E de acordo com o Estadão, a pedida para que ele venda 72% das ações a que tem direito é de 100 milhões de euros ou mais ou menos 520 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Ronaldo comprou o Valladolid lá atrás por 51% das ações em um valor estimado de 30 milhões de euros. Depois ele fez a aquisição de mais 21% das ações por um valor um pouco superior. Ainda assim, se conseguir vender o clube por 100 milhões de euros, estará fazendo um negócio com lucro. Prometo ficar de olho nessa história para trazer atualizações, beleza? Bora falar agora sobre o dia do Flamengo, a sexta-feira, no penúltimo treino antes da grande decisão da Copa do Brasil, dia de tensão. Pela manhã, por volta das 7, o presidente Rodolfo Landim esteve no Ninho do Urubu e tomou um café da manhã com o técnico Jorge Sampaoli. Na teoria, um encontro normal, mas na prática isso acabou repercutindo mal. Marcos Braz, que é o homem do futebol, não gostou de saber que o presidente se reuniu com o técnico sem a presença dele. Tenho contado para vocês que o Sampaoli só segue como comandante do Flamengo por causa do presidente. Se dependesse do Braz, o Sampaoli já estava fora. Mas não parou aí. O treino demorou um tempão para começar porque os jogadores decidiram fazer uma reunião a portas fechadas, sem a presença do Sampaoli, dos seus auxiliares e de qualquer membro da diretoria. Marcos Braz e Bruno Spindel ficaram de fora do auditório, que durante 1 hora reuniu apenas atletas. Os caras lavaram roupa suja e falaram a respeito da decisão contra o São Paulo. Você sabe que Flamengo e São Paulo começam a se enfrentar pela decisão da Copa do Brasil nesse domingo. Primeiro jogo no Maracanã, a partida da volta para o próximo domingo no Morumbi. Jogo que vale, ou jogos que valem 70 milhões de reais para o campeão, 30 milhões de reais para o vice, além da chance de título e de classificação para a Libertadores da América da próxima temporada. Só para arrematar, vale a lembrança de que Arrascaeta e Luiz Araújo não treinaram ao longo de toda a semana com o restante do elenco. Eles até fazem atividades com bola, mas não na companhia dos demais jogadores. Se não treinarem nesse sábado, fica difícil imaginar que eles possam atuar. O Pulgar, que tinha a mesma lesão, precisou de apenas um treino com bola ao lado dos companheiros para ser escalado contra o Grêmio. Mas se os dois não participarem do treino desse sábado, só devem estar à disposição para a partida de volta no outro domingo.
Quero falar agora sobre o Santos, que anunciou no início da tarde dessa sexta-feira a demissão de Diego Aguirre, que durou apenas um mês à frente do clube. Foram 5 jogos com uma vitória e 4 derrotas. Santos na zona do rebaixamento, a 4 pontos do primeiro time fora. Houve uma reunião entre o presidente Andrés Rueda, o homem do futebol Alexandre Galo e o comitê de gestão, e todo mundo entendeu por bem pela demissão do treinador. O uruguaio é o 13º, ou melhor, o 12º técnico, também incluindo interinos, durante os 33 meses de gestão de Andrés Rueda, um dos piores presidentes da história do Santos, sem sombra de dúvida. Do ponto de vista financeiro, ele até conseguiu algumas evoluções. Do ponto de vista futebolístico, um desastre, com o Santos em quase todas as competições, correndo o risco de rebaixamento, e nesse Campeonato Brasileiro em específico, é um time favorito a cair. Importante lembrar os 12 nomes dos técnicos: Cuca, o Ariel Holan, Diniz, Carille, Bustos, Lisca, Odair, Turra, Aguirre, Marcelo Fernandes, Orlando e Claudio Miro. O Marcelo Fernandes é inclusive quem fica de forma interina. O Santos deve buscar um comandante no mercado. Resta saber quem que vai aceitar o Santos nas atuais circunstâncias. Se você sonhou com o Mano Menezes, esqueça, não há nenhuma chance de o Mano aceitar essa empreitada. Só para arrematar, importante contar que o Santos em 2023 soma 47 jogos e 46 gols, tem menos de um gol por partida, foram 21 contratações e 2 diretores executivos de futebol. E se você acha que desgraça pouco é bobagem, é bom contar que o Santos foi punido nessa sexta-feira com 2 jogos de portões fechados na Vila Belmiro por conta de objetos atirados no campo no confronto contra o Grêmio. É o torcedor do Peixe atrapalhando mais ainda a vida do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo. Informação importante: o Tricolor anunciou nessa sexta-feira um novo patrocínio para as finais da Copa do Brasil e também para a temporada de 2024. Trata-se da Ademicon, que é uma empresa administradora de consórcios independentes para imóveis, automóveis e serviços. Empresa fundada no Paraná, que vai ficar no mesmo espaço que o fornecedor de material esportivo tem direito. O fornecedor de material esportivo fica de um lado, a Ademicon vai ficar do outro. E a informação exclusiva que eu queria dividir com vocês: por esse espaço, até dezembro de 2024, a Ademicon vai desembolsar 7 milhões de reais para o Tricolor. É uma propriedade nova que não vinha sendo vendida pelo São Paulo, dinheiro extremamente importante. A estreia acontece já nessa partida de domingo contra o Flamengo. Contei para vocês sobre as negociações entre São Paulo e LG. A LG segue trabalhando para ter sua marca estampada na camisa do São Paulo, mas essa negociação vai ficar para a partida de volta. Dependendo do que acontecer no jogo do Maracanã, a LG entra com esse patrocínio. São Paulo, que negocia também com outras possibilidades de patrocínio, está tentando fazer uma grana boa. O departamento de marketing trabalhando ativamente. Antes de mudar de assunto sobre o São Paulo, queria contar que Brenner, atacante revelado no clube, fez sucesso nos Estados Unidos e hoje pertence ao Udinese. Teve uma lesão séria muscular, precisou passar por cirurgia e vai fazer sua recuperação no Refis. Já Arboleda não treinou nessa sexta-feira e segue como dúvida para o confronto diante do Flamengo. Ele havia sentido na terça-feira, enquanto vestia a camisa da seleção equatoriana, uma lesão muscular, uma fibrose, e vai depender da atividade desse sábado para ter presença confirmada na primeira decisão da Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tomou um calote internacional de algo na casa dos 26 milhões de reais. Voltando algumas semanas no tempo, vocês vão lembrar que o Palmeiras vendeu o Giovani, atleta da base, para o Al Saad do Catar por 9 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. O problema é que o Giovani, no primeiro amistoso com a camisa do novo time, acabou sofrendo uma lesão séria no joelho e parando por quase uma temporada. Ele nem atuou mais. Não sei se por conta disso, o Al Saad entendeu que não deveria pagar o Palmeiras. E dos 9 milhões de euros, 5 milhões de euros já venceram sem qualquer pagamento. A dívida chega na casa dos 26 milhões de reais. O Palmeiras já fez 2 cobranças, foi ignorado. O Verdão decidiu dar um prazo até o fim do mês de setembro para que exista o pagamento. Caso contrário, vai levar o caso à FIFA. Esses 26 milhões de reais seriam extremamente importantes, com ajuda no fluxo de caixa para uma série de pagamentos, de salários, direitos de imagem e outras pendências. Recentemente contei para vocês que o Palmeiras recebeu mais uma notificação da FIFA por conta de um processo aberto pelo Peñarol em relação à última parcela da compra do Piquerez. Só para arrematar, uma curiosidade: se não pagou ao Palmeiras pelo Giovani,
o Al Sadd pagou ao Corinthians pelo Roger Guedes. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Paulo Pitombeira, responsável pelas duas negociações. Pitombeira assegurou que está tudo certo em relação a Corinthians e Al Sadd. Roger Guedes havia sido comprado por valores similares. Atacante que tem jogado, titular absoluto, 3 jogos, 3 gols e 3 assistências desde que chegou ao Catar. Hora de falar sobre a Conmebol, que ignorou o tamanho da torcida corintiana, ou fez pouco caso com o time. Bora te explicar essa história. Final da Sul-Americana está marcada para 28 de outubro e aconteceria no Estádio Centenário, o principal do Uruguai, na cidade de Montevidéu, capacidade para 55, 60 mil pessoas. Mas, diante do fracasso de público nas últimas edições de Sul-Americana, incluindo com brasileiros nas decisões, por exemplo, no passado São Paulo e a LDU teve um público de 24 mil pessoas. Se a gente voltar no tempo, na decisão entre Atlético Paranaense e Red Bull, um enorme fiasco, pouco mais de 10 mil pessoas apenas no estádio. Diante desse cenário, a Conmebol anunciou nessa sexta-feira a mudança. Em vez de acontecer no Centenário em Montevidéu, o jogo passou para Punta del Este, cerca de 100 quilômetros depois de Montevidéu, no estádio chamado Domingo Burgueño. Estádio com capacidade para 30 mil lugares, mas a carga total não deve superar os 25 mil lugares. Pelo que eu percebi nas redes sociais, torcedores do Corinthians não gostaram, até porque o Timão é conhecido por várias invasões de torcedores. Foi assim no Japão em relação ao Mundial de Clubes, foi assim na década de 70 contra o Fluminense no Maracanã, e existia uma expectativa de o Corinthians passando pelo Fortaleza e chegando à decisão de o torcedor corintiano ir até Montevidéu, agora a Punta del Este, para assistir ao time, levando em consideração que há um adversário na decisão. Vão sobrar para o Corinthians cerca de 12.500 ingressos, pouco levando em conta o tamanho da torcida e o apelo do torcedor. Você, torcedor corintiano, como é que você recebeu essa notícia? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentário para opinar sobre qualquer assunto do vídeo. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7. Programa do Nicola, abraço, tchau!